então, para quem não me conhece, esta é a Fran, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga, assim como você, e mentora de psicólogos que desejam verdadeiramente viver da psicologia, mas não só viver da psicologia, é viver da psicologia com propósito, é viver da psicologia com brilho nos olhos. Essa nossa primeira live, essa live de hoje, ela vem para trabalhar obstáculos. Quais obstáculos? A gente vai falar de 5. Tem 5 ações que é muito possível que você esteja tendo, nem que seja uma delas, e que são ações que te afastam de conquistar a agenda lotada. Bora entender esses 5 obstáculos aí que estão nos afastando dessa nossa agenda lotada. Bora começar então? Por que obstáculo, Fran? A gente, no geral, não para avaliar quais são as ações que a gente está implementando e que talvez não estão surtindo o resultado que a gente deseja. Às vezes a gente até fica naquela da culpa, né? Ai, não, mas eu não devia ter feito isso, não, mas aí a gente fica nisso. A gente precisa trazer pensamentos e alinhamentos que nos coloquem em ações novas, em ações diferentes. Porque a lamentação, ai, acho que assim não dá, não consegui, isso aqui não dá certo, não são pensamentos nem respostas que nos direcionam para ações que de verdade vão fazer a diferença no nosso viver de psico. Então hoje a gente vai começar a entender de cada um desses obstáculos aí que estão impedindo a gente de chegar na agenda lotada, quais são as ações contrárias que precisam, podem e devem ser implementadas para que o resultado de fato aconteça para nós. Então, o que é, primeiro de tudo, uma agenda lotada? Só para que fique claro para você. Quando eu falo aqui de agenda lotada, eu falo de uma agenda lotada que seja o significativo para você. Por exemplo, de repente você vai ter 10 pacientes e essa é uma agenda lotada para você. De repente você tem 10 pacientes, você cobra, sei lá, R$200, R$250 por sessão e isso tá ótimo para você e tá tudo certo. Então, quando eu falo agenda lotada, entenda sempre daí aquilo que te traz a estrutura financeira congruente, adequada para você viver bem da psicologia. Quando a gente fala de agenda lotada, a gente no geral trabalha em número de escassez, tá? Então o que é uma agenda lotada para você? São 10 pacientes, 15 pacientes? Quantos pacientes você deseja atender e a quanto você quer atender esses pacientes? Quando você atinge esse objetivo, você é sim um psico de agenda lotada. O que não vai ter nessa live hoje, tá? O que não tá conectado com esse obstáculo? Não tá conectado hoje, nessa nossa live, a gente achar que tem fórmula mágica para lotar agenda. Não tem fórmula mágica para lotar agenda. O que mais? Não tem jeitinho para lotar agenda. Não tem sorte para lotar agenda. Não tem improviso para lotar agenda. Que história é essa, Fran? Começou a live super motivadora hoje, né? Acabando com a gente. Não tem mágica, não tem milagre, não tem jeitinho. E não tem mesmo. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de psicólogos. Nós estamos falando da profissão que toca a vida e a história das pessoas. E para viver da psicologia não pode ter jeitinho. Não tem mágica, não tem milagre, não tem botãozinho. Por isso que eu sou tão avessa a truquezinhos. Ah, mas bota a hashtag tal, ah, mas faz não sei o quê. Não é isso que a gente está visando trazer para a nossa profissão. O que a gente visa trazer são pessoas que de verdade desejam o nosso trabalho. E se você tem um perfil com 50 pessoas que desejam o teu trabalho, isso já é de extremo valor. É muito mais valoroso do que de repente você ter um perfil com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas e elas não estão nem aí para você ou para o conteúdo que você está disponibilizando. A gente vai falar aqui hoje de compromisso, porque quando você decide viver da psicologia, você assume um compromisso com você, com a tua história, com o teu propósito, com a profissão, comigo aqui que sou psicóloga também e eu preciso que você honre daí também a psicologia, porque eu também dependo dela. A gente trabalha aqui na congruência. É você assumir o compromisso com tudo isso que eu falei e com aquela pessoa que vai chegar para você, que naquele momento precisa muito de todo o conhecimento que você adquiriu aí ao longo da tua caminhada. E é para tudo isso que a gente vai trabalhar essas lives todas de atalhos e obstáculos. E aí eu vou te contar quais são então, Fran, esses obstáculos. Começa de uma vez a falar desse negócio. Eu vou te falar, a gente vai entrar rápido hoje nesses nossos temas todos. Você sabe qual é a primeira ação que te afasta da agenda lotada? Perfil bagunçado. Como assim, Fran? Que história é essa de perfil bagunçado? Sabe aquele perfil que você entra? Perfil do Instagram. Sabe aquele perfil que você... Pode ser o perfil, pode ser a tua página, tá? Não tem problema nenhum. Se você tem um canal no YouTube, pode ser um canal no YouTube. Mas se ele tá bagunçado, a pessoa entra lá e ela não tem a clareza de que tipo de mensagem você quer passar. Quando ela não entende qual é a mensagem que você quer passar, ela também não entende em que você pode ajudar ela naquele momento. É diferente você dizer para as pessoas que você é psicóloga e você dizer que você é psicóloga que trabalha a questão X. Tu dá uma clareza para a pessoa naquele momento infinitas vezes maior.
O que é um perfil bagunçado, então? O perfil bagunçado é aquele que quer acolher tudo, o tempo todo, de todo mundo, sobre todos os assuntos, mas ele acaba não aprofundando em absolutamente nada. E aí sabe o que acontece com isso? A pessoa nunca te vê como um expert naquilo que você está falando. Você acaba não se tornando uma referência. É a historinha do quer falar para todo mundo e não fala para ninguém. E essa é a grande realidade quando você tem um perfil que está extremamente bagunçado. Sabe o que mais que acontece quando o teu perfil está bagunçado? Você tem dificuldade para produzir conteúdo. Então aquele psico que chega pra mim e diz, Fran, pelo amor de Deus, eu não sei que tipo de conteúdo produzir, né? Eu já sei que ele tá num perfil meio bagunçado. Por quê? Porque quando você tem um alinhamento claro, um direcionamento, um nicho, uma mínima clareza acerca do que você quer atingir em relação aí ao teu perfil, em relação às pessoas ou a como ele vai chegar para as pessoas, se torna muito mais fácil, inclusive, de você produzir os teus conteúdos. Porque você sabe sobre o que você quer falar e aí você fala sobre isso de diversas maneiras. Mas aí, de repente, eu entro lá em perfis e a pessoa tá falando de emagrecimento, ela tá falando de ansiedade, ela tá falando de relacionamento, ela tá falando com criança, ela tá falando com adolescente, ela também fala com uma pessoa, sei lá, jovem ou trabalhador, ou dos seus 40 anos, ou... E aquilo vira uma bagunça. Por quê? Porque o jeito que eu falo com uma mulher de 40 anos é totalmente diferente do jeito que eu vou falar para comunicar de forma certeira com uma menina de 15 anos. São formas de abordagem totalmente diferentes. Você sabe disso, você provavelmente já teve a oportunidade de fazer algum tipo de estágio, observar algum, ou talvez já viva isso aí nos teus atendimentos em relação à clínica. E aí você quer falar com todas essas pessoas e você perde. E o que no geral a gente pensa? Nossa, eu sou psico, eu posso trabalhar sobre tudo, então eu vou ter muitos pacientes. E é aí que a gente se engana. É aí que a gente erra e erra feio, querendo abraçar tudo de tudo o tempo todo. Quando eu entro no teu perfil, eu preciso entender o que você tem para me oferecer ali. E aí entra uma outra queixa grande de vários psicos que entram em contato comigo. O que eles dizem? Fran, mas as pessoas não me seguem. Por que as pessoas não me seguem? E aí o que eu digo é, quais são as razões que as pessoas têm para seguir você? Por que elas deveriam te seguir? Conta pra mim. Por que você quis vir aqui e seguir a Fran, por exemplo? Ou por que você segue as pessoas que você segue? Você segue aleatoriamente porque você acha que elas merecem? Ou você segue porque elas têm algo a acrescentar, a contribuir com você? Simples assim. E aí, às vezes, a gente olha o nosso perfil, quer que as pessoas sigam esse perfil, mas a gente esquece que não está sendo oferecido ali nada de extremo valor. Ou, de repente, até tem coisas de extremo valor sendo oferecida para pessoas que não estão congruentes com aquela temática, com aquela questão. Então, um dos pontos principais, especialmente para você que quer levar o teu trabalho mais longe aí, através das redes sociais, é dar uma atenção e uma olhada acerca desse perfil bagunçado. Será que você está com dificuldade para produzir conteúdo? Será que você está com dificuldade para abordar o teu paciente? Porque aí o paciente chega e você não sabe, nossa, mas como é que eu falo com ele? Nossa, mas é homem, é mulher, eu atendo tudo, eu atendo todo mundo, e agora o que eu faço? E aí isso te gera muito mais desespero e angústia do que um prazer enorme de estar fazendo. Se eu chegasse agora no teu perfil, será que eu ia dizer que ele é um perfil bagunçado? Ou será que ele ia estar organizado? Coloca aí pra mim, bagunçado ou organizado? Só pra eu saber daqui se você tem clareza aí de como é que tá o teu perfil. Perfil bagunçado ou organizado? Bagunçado é aquele que ainda tá falando um pouquinho de tudo. Organizado é aquele que já tem um nicho bem definido, que já tá trazendo clareza pras pessoas, que tá conseguindo fazer uma boa produção de conteúdo. Conta pra eu saber daí, tá bom? Deixa eu tomar uma água enquanto vocês me respondem. Corações, 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 que lindo! Destrava os comentários. Aí, veio. Ai, Renata, tá com o perfil organizado, que linda! Show de bola! Gente, deixa eu só ver se fluiu aqui. Ali, fluiu. Não, peraí. Show! Ali, eu já tô administrando um monte de botões aqui ao meu redor, botão, fio, luz. Oxe, hoje tá bonito de ver. Bagunçado, Ná! O teu tá bagunçado, Ná! Peraí que eu tô derrubando as minhas colinhas aqui também. Hoje a Fran tá bagunceira. Tá bagunçado também, Nanda? Não tem nada ainda.
Não tem problema, meu coração. Se não tem nada, agora você já começa ele organizado. E aí você não precisa arrumar bagunça depois. Tentando organizar, Carol. Show de bola, ó, tá show. Tira só o tentando. Não sei se a Carol tava em algumas das nossas outras lives que a gente brincou com a história do tentar, né? Eu brinquei, Carol, que quem tenta não faz, viu? Então a gente baniu o tentar daqui. A gente vai lá e faz, mas eu tenho certeza que você tá fazendo. Acho que estou no caminho com o perfil organizado. Tá bonito, hein, Lu? Olhei teu perfil hoje, né? Bem legal. Bora, então, ó. Tem perfil aí bagunçado, perfil organizado. Agora, o que é fundamental a gente entender, então? Que você precisa parar, dar uma olhada pro teu perfil e se perguntar. Não é você, tá? É você não sendo você. E aí você vai se perguntar. Se eu batesse os olhos nesse perfil aqui, eu me interessaria de ficar nele? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E se porventura te surgiu o desespero porque você respondeu que não, eu não queria ficar nesse perfil, tá tudo bem. É o momento de você alinhar. Não é o momento pra gente desesperar. É o momento pra gente ajustar, pra gente alinhar, pra gente deixar congruente. Então vai lá e arruma a bagunça simbólica, a bagunça entre aspas, que foi gerada lá. Deixa eu ver. O que vocês estão me mandando aqui de perfil? Está em processo de organização. Postei meus primeiros vídeos e posts focado em um nicho essa semana. Que lindo, Adriano. Muita gratidão. Parabéns, viu? Que bacana. Quem tenta não faz, nós fazemos. Show, Nanda, é isso aí. Ainda não fiz, mas acho que seria bagunçado. Bora, Cléo, dá pra fazer então, dá pra fazer. É o que pretendo fazer, Fran, anotando todas as dicas. Show, Andressa, perfeito. Carleandra tem perfil organizado, show. Na verdade me sinto insegura de fazer e postar coisas no meu Insta, mas isso vai mudar. Muda já. Começa postando pra ontem. Enquanto a gente fica esperando a segurança vir, ela acaba não vindo porque a gente não entrou em ação. Então, primeiro você faz, depois você vai aperfeiçoando. E deixa eu falar uma coisa pra quem tá aí com o perfil bagunçado. Parabéns, viu? Mesmo que você esteja com o teu perfil bagunçado, isso me diz que você já entrou em ação. É mais valoroso você entrar em ação com o perfil bagunçado do que você não entrar em ação. Então, claro que aqui depois da live você já vai entrar em ação tendo a clareza, a congruência. Mas se já entrou em ação, tá bagunçado? Beleza, show de bola, parabéns que você já entrou em ação, parabéns que você já fez. Agora, bora botar a mão na massa pra organizar a bagunça, tá bom? Bora pra quem tá chegando, ótima noite, vamos continuar. Então, primeiro, nossa primeira ação que afasta a gente horrores da nossa agenda lotada é exatamente essa, tá? Cuida do perfil bagunçado. Entenda que quando eu falo de perfil bagunçado, não é post bonitinho, tá? Eu falo de nicho claro, eu falo de abordagem específica, eu falo de você saber como você vai abordar os pacientes que vão chegar para você, tá? Tudo isso tá conectado com essa organização ou com essa bagunça aí em relação ao perfil, tá? Vamos lá pro 2. Depois que você organizou o teu perfil, tem uma outra ação que é muito importante. Sabe qual é? Ela chama constância. A ação de você aparecer aleatoriamente nas tuas redes, sejam elas quais forem, ainda que você tenha, sei lá, um grupo no WhatsApp, um grupo não, mas uma lista de transmissão que você fez, sei lá, para os teus pacientes, né? Independente de onde você vai aparecer, quando você aparece aleatoriamente, você mais se afasta da agenda lotada do que se aproxima dela. O que eu quero te dizer? Que não basta postar. Você precisa ter constância nas tuas postagens, nos conteúdos que você vai entregar, nas interações que você vai fazer. Você precisa estar presente. Sabe aquela velha história do quem não é visto, não é lembrado? Você precisa construir uma relação com as pessoas. As pessoas não olham para um único post teu, se sentem extremamente confiantes e te mandam um direct para agendar uma mensagem. Acontece raramente, mas a gente não quer esperar o raramente, porque se a gente quer agenda lotada, a gente quer que isso aconteça frequentemente. E para que você tenha resultados frequentes, você também precisa se fazer presente de forma frequente. Essa é uma das grandes mágicas existentes dentro do processo de lotar agenda. Que tipo de relação você está construindo com as pessoas? E quando eu falo de constância, eu não falo só da quantidade de posts que você está colocando e dos dias que você está colocando. Eu falo também dessa relação que você acaba construindo,
tá? E aí a gente vai entrar já aí dentro dessa parte bem específica. Mas lembra que aparecer uma vez ou outra lá no teu perfil, das caras de vez em quando, não faz com que as pessoas conectem com você. Elas acabam não vendo você como uma referência. Quando você tá lá com constância, as pessoas entendem que você tem muito a contribuir, que você tem muito a dizer a respeito daquele tema específico ou daqueles temas os quais você aborda. Quando você aparece vez ou outra, hoje nós precisamos entender e nos preocupar com as concorrências todas que existem, porque hoje eu não vou mais atender todas as pessoas que estão aqui na minha cidade. Por quê? Porque de repente existem, sei lá, outros profissionais online e a pessoa vai querer aquele online e tá tudo bem. A concorrência com o online, ela aumenta. E não há problema nenhum, que bom que existem muitos outros psicos também oferecendo seus serviços e ajudando as pessoas a fazerem a diferença na vida delas. Mas eu preciso te dizer daqui que se você não se atentar para isso, você vai acabar perdendo um espaço que poderia ser teu. Enquanto existe um psico com a agenda cheia e com lista de espera, isso significa que ainda está faltando. E a gente entra, nem está aqui, mas a gente entra nessa questão Fran, tá saturado. Né? E eu digo, sério que está saturado? Mas se tivesse saturado, nós não teríamos psicos com suas agendas lotadas e com lista de espera, como é o meu caso aqui, com lista de espera, de gente esperando para ser atendida. O que isso significa? Significa que está faltando, então. Porque se tivesse em falta para nós, se não tivessem pessoas para nós atendermos, isso não aconteceria. Nós estaríamos brigando e nos estapeando para atender uma única pessoa. Mas as pessoas existem, elas estão aí, as questões emocionais estão sempre presentes. Eu não sou da opinião de que todo mundo precisa de terapia. De repente a pessoa está num ótimo momento da vida dela e de repente ela realmente não precisa. Mas a quantidade de pessoas que precisa é enorme. E se todos nós nos colocarmos a atender, ainda falta. Então dá pra gente prosperar, mesmo porque existem vários psicos que não querem atender, não querem viver da psicologia clínica, eles querem fazer outras coisas e tá tudo bem. A grande questão é que dá pra fazer. Existem meios. Se você não tá conseguindo, precisa ver o que é que tá faltando nas tuas ações para que você também consiga, para que você também vá lá e pegue a parcela que é tua, que você não vai estar tirando de ninguém, ela é tua e tá tudo bem. Existem essas pessoas. Se pergunte, se essas pessoas não estão vindo para mim, elas estão aonde essas pessoas? Elas estão, muito provavelmente, na agenda de um outro profissional. Então, presta uma atenção especial a isso. E lembra que aparecer aleatoriamente não vai rolar. Mas, Fran, como que eu faço, então, para não aparecer aleatoriamente? Tenha um planejamento. Trabalhe uma agenda editorial. Saiba que tipo de posts você vai trazer, por que você vai trazer, que tipo de pessoas você quer atingir, qual é o teu objetivo através dos posts que você traz. Porque quando você traz esse pensamento mais estratégico, você começa a direcionar o teu conteúdo e acertar nas pessoas certas. E para quem tá chegando na live hoje e não entende ainda essa minha história das pessoas certas, são as pessoas do teu nicho. Não existe pessoa certa ou pessoa errada para terapia, mas as pessoas do nicho que você deseja atuar, do nicho que você quer atingir. E quando você planeja o teu conteúdo, quando você tem ali um alinhamento, uma agenda editorial, você consegue produzir com muito mais facilidade. Inclusive, você consegue produzir aí num dia da semana conteúdos, posts, para vários dias da semana ou das semanas, quiçá, do mês, dependendo aí da tua frequência de postagens. Então dá para fazer, não tem desculpa. Eu ouço muito a desculpa do eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem tempo quando é uma prioridade. Se você não tem tempo para se dedicar a viver da psicologia, você precisa se perguntar se viver da psicologia é uma prioridade para você. Porque às vezes a pessoa tem tempo para descansar, para assistir o Netflix, para passear, para olhar as redes sociais, mas ela não tem tempo para produzir um post, um conteúdo de valor que vai fazer a diferença na vida de alguém, na vida dela, que vai ajudar a maximizar os resultados. Aí fica incongruente. Então pensa nessa questão da constância. Lembra que aleatoriamente não vai rolar, que você precisa sim criar uma relação, precisa estar aí na cabeça das pessoas. E por que é tão importante você estar na cabeça das pessoas? Na hora que você precisa de um profissional, que você está buscando alguém, você vai buscar alguém aleatório, ou você vai buscar alguém que de repente já está na tua cabeça, ou que foi indicado para você por alguém que você conhece e que você confia. Quando você é essa pessoa que está lá presente na cabeça dos demais, dessas pessoas aí que vão indicar ou vão vir, você maximiza muito os teus resultados. Você se torna, sim, uma referência, você se torna um expert no assunto X ou no assunto Y.
E isso faz sim você ter agenda lotada, inclusive mega lotada. Então dá uma atenção especial para isso. Lembra já passamos pela primeira ação, né? Perfil bagunçado. Então, deixa eu dar uma organizada no meu perfil. Organizou o perfil, lembra que é fundamental a questão da constância. Então, como que eu vou me fazer presente? Como que eu vou alinhar aqui as minhas postagens? Como que eu vou levar o meu conteúdo de valor para as pessoas? Lembrando que mais importante do que você estar presente todo dia é você ter conteúdo de valor de forma frequente. Então, Fran, eu vou conseguir produzir conteúdo de valor, extremo valor, mas eu não vou conseguir postar um por dia. Então, não posta. Não posta qualquer coisa só para dizer que você está postando, tá? A gente precisa ser estratégico. Viver da psicologia é empreender. Você tem um negócio nas mãos. Cuide disso de forma estratégica. Não fica fazendo ações ou trazendo ações aleatórias. A partir de agora, se você de verdade decide viver da psicologia, você precisa entender que as ações, elas precisam estar todas combinadas, tá? E é isso também que a gente está fazendo aqui através das nossas 10 lives. A gente vai começar a alinhar todas essas ações, todas as ações que precisam ser implementadas para que você já chegue lá na jornada Psico de Agenda Lotada com uma série de alinhamentos estruturados já, para lá você começar a colocar a tua mão na massa, tá? Então essas lives são fundamentais. Gente, essas lives não vão ficar gravadas, tá? Então fica até o final para que você não perca nada dos conteúdos. Essas lives são aquecimento para a nossa segunda jornada Psico de Agenda Lotada, tá? Lá na jornada a gente vai ter uma série de materiais, de ações, de ferramentas para vocês implementarem nos perfis e nas ações rumo à agenda lotada. Mas quem já tiver passado aqui pelas nossas lives vai chegar lá com um alinhamento diferente. Então presta atenção nisso, tá bom? Fica ligado aí. Que mais? Ação 2, então, lembra da constância, tá? Daí a 3. A 3 é mega importante e te afasta demais da tua agenda lotada. Quando eu ouço, quando eu vejo acontecendo, chega a me dar um negócio assim, sabe? Chega a me dar um arrepio, um negócio ruim. Sabe o que é? Sabe que ação é essa? Chama vender, 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 vender. Que história é essa, Fran, de vender? Então, Fran, então não é pra gente vender terapia? Vou dizer não. Eu não quero que nenhum de vocês venda terapia. E eu explico por quê. Porque terapia não vende, gente. Terapia é conversar com o racional das pessoas. E aí, por que vender, vender, vender? Mas eu já explico como você pode fazer isso, tá? É simbólico dizer que não é para vender terapia, tá? Mas não desse jeito. Não no vender, vender, vender. O que no geral eu vejo acontecendo no perfil da grande maioria dos psicos? Até tem um conteúdo bacana, às vezes até é um perfil organizadinho, bonitinho, todo bacaninha, mas a pessoa vende o tempo todo em cada um dos posts. Ela põe um post legal dela, coloca agende sua sessão, fazer terapia é importante, pense sobre isso, faça terapia, agenda tá aberta. Nossa senhora. Gente, eu nem preciso dizer que isso não vende, né? Vocês já sabem que isso não vende, né? Não, porque se vendesse, certeza que não tinha psico com agenda vazia. Porque é raro o psico que não faz isso. E eu vou contar pra vocês. Não que eu entendesse muito de marketing na época, tá? Quando eu comecei. Mas se tem uma coisa que eu nunca fiz, e que bom que eu não fiz, que hoje eu entendo que não ia trazer retorno algum, foi essa história de ficar dizendo agende sua sessão. Agende sua sessão, vamos fazer uma sessão comigo, olha como a terapia é importante. Né? Eu sempre entendi, talvez até de forma intuitiva, que falar para as pessoas aquilo que elas já sabem e que elas já não estão fazendo, não gera retorno. É a mesma coisa que eu falar pra alguém que tá, deixa eu pensar, a historinha do cigarro, né? Alguém que tá fumando e eu dizer, para de fumar que cigarro faz mal, para de fumar que cigarro faz mal, para de fumar que cigarro faz mal. Quantas vezes ao longo da vida dessa pessoa ela já ouviu essa frase? E às vezes de formas até extremamente incisivas. E ela não parou. Por quê? Porque isso não funciona. Quando você fala com o racional das pessoas, você não converte, a menos que aquela pessoa já esteja precisando muito de terapia e talvez ela já tenha se conectado com você. Caso contrário, ela não vai virar um paciente para você. Então, para de vender o tempo todo nas tuas publicações. Não posta lá a foto com a agenda. Meu Deus, olha aqui, minha agenda tá aberta. Gente, eu dizer que eu tô com a agenda aberta, diz pra mim. Eu postar uma foto aqui. Vou pegar um bem vazio aqui, ó, lá em agosto, ó. Se eu pegar aqui a minha agenda aberta e disser assim, agenda de 2021 tá aberta, agende sua sessão.
Olha que legal. Te deu uma vontade enorme de agendar a sessão comigo? Certeza absoluta que não! Porque isso não vende. Então não faça. Se não vende, não há razão para você fazer. E não tenha vergonha de vender, tá? Na hora de vender, você tem que vender. Mas não é assim que vende, não é desse jeito. Mas nós não podemos ter vergonha de vender o nosso trabalho, porque o nosso trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Então tenha vergonha de não vender, tenha vergonha de não levar ele mais longe. Mas se é para vender, venda do jeito certo. Venda conversando com o emocional. Venda, às vezes, sem falar nada. Os pacientes todos que vêm para mim através das redes sociais, e hoje, gente, eu já não posso captar pelas redes sociais, porque eu não tenho um horário para atender essas pessoas. Então eu não faço não tô trazendo nem conteúdo mais lá no meu outro perfil, porque o meu intuito agora não é trazer pacientes. Eu não quero que as pessoas fiquem na lista de espera aguardando para serem atendidas, porque quem precisa de terapia não precisa daqui a um mês, daqui 3, precisa agora. E aí me faz mais mal do que bem as pessoas virem se eu sei que naquela hora eu não vou poder ajudar, é angustiante. Mas eu nunca disse para elas que elas tinham que agendar uma sessão comigo. Elas entenderam isso porque elas se conectaram com a minha forma de abordagem, com a forma que eu converso com elas, com a forma que eu interajo com elas, com a forma que eu escrevo, com a forma que eu faço um stories, com a minha forma de talvez de rir, de brincar. Você entende o que eu quero dizer? Isso também é venda. Isso também conecta com a pessoa e você não tá colocando na cara dela o tempo todo agende, venha, vamos fazer terapia. Se torna chato. Então é muito mais valoroso que você deixe uma reflexão massa no final de um conteúdo teu pra pessoa ficar com aquilo na cabeça. Nossa, mas sabia que aquela psicóloga falou isso? Né? É muito mais valoroso que você traga ações dentro das suas publicações que a pessoa já possa implementar e ela já sinta uma pequena diferença. Ela vai dizer... Olha que massa, que aquela psicóloga falou isso aqui e eu fiz, e não é que é verdade mesmo? Isso conecta com as pessoas, isso gera nelas o interesse daquela coisa do eu quero mais. Pensa que se em 1 hora de uma live, de repente, você consegue gerar aí algo diferenciado nas pessoas, imagina o que você não é capaz de fazer num processo terapêutico inteiro. E as pessoas entendem isso, desde que você converse com a dor delas, com aquilo que elas necessitam ouvir de você naquele momento. Se você trabalha com mulheres com um problema de autoestima, deixa eu trazer aqui conteúdos que falem com a dor dessas mulheres. Se de repente eu trabalho com homens tímidos, deixa eu trazer conteúdos que conectam com esses homens. Eu trabalho com questões da ansiedade, então deixa eu falar para esse público aquilo que conecta com a dor deles, ou que traz aí algumas clarezas de quais soluções possíveis, de quais soluções existentes. Tudo isso começa a conectar você com o teu público, com a tua audiência, e aí sim começa a fazer um sentido diferente. É a historinha do take away sale que a gente falou em algumas lives, que é vender sem querer vender. Então, não fica oferecendo terapia para as pessoas, é chato. Se eu chegar e ficar mandando você ir para terapia ou ficar te oferecendo terapia, você vai achar chato. E você é psico, você sabe que incrível que é um processo terapêutico. E você vai achar chato. Pensa como é que as pessoas se sentem. Então produza sim, produza muito conteúdo, produza conteúdo de valor, leve o conhecimento que você tem, porque esse conhecimento faz a diferença na vida das pessoas. E eu não falo isso porque eu acho, eu falo isso porque eu vivo isso. Porque os relatos todos que eu já recebi até hoje são de chorar. Eu brinco que se eu... Enfim, não precisasse fazer, não quisesse mais atender na psicologia, não quisesse fazer mais nada referente a isso, eu nem podia me dar o luxo de parar. Porque isso faz a diferença na vida das pessoas e eu assumi um compromisso quando eu decidi me tornar psicóloga. Eu tenho esse compromisso, assim como você tem. Você também tem o compromisso de informar, de ajudar as pessoas a terem clareza, de entenderem que existem soluções para as dores todas que elas têm, para as dificuldades que elas têm, que todos nós temos sim direito e todos os recursos também disponíveis para vivermos muito bem. Mas tudo isso precisa ser mostrado para as pessoas. Se a gente não mostra, a pessoa não vai adivinhar. A pessoa não tem que saber que terapia é bom. Nós precisamos mostrar que terapia é bom. Mas como que a gente mostra? Dizendo, faça terapia é bom, vai mudar a tua vida? Não. A gente precisa mostrar através disso aqui que a gente faz. Quantas vezes você já colocou a tua cara lá? Para a tua audiência, para você entender se eles conectam ou não com você, para eles poderem olhar no teu olho, para de repente você responder uma dúvida da tua audiência que vai contribuir com mais pessoas. Quantas vezes você colocou lá caixinhas de perguntas, trazendo uma historinha antes para as pessoas engajarem mais com você, para você chegar lá e dizer, olha, vou responder hoje tal pergunta. Você não vai citar de quem é essa pergunta, mas vou responder a pergunta, a pessoa vai saber, aquilo já começa a criar uma relação.
Gente, eu tenho algumas relações que foram construídas aí de um carinho enorme, de uma gratidão enorme, com pessoas que eu nunca vi e que eu nem cheguei a atender e me mandam relatos de gratidão que são surreais. Eu fico pensando, às vezes eu volto, eu já falei isso pra vocês algumas vezes nas nossas lives, às vezes eu volto nos conteúdos pra entender o que naquele conteúdo que eu falei que fez tanta diferença assim pra aquela pessoa. Então eu preciso te dizer, não subestime o conhecimento que você tem. Tem muita coisa que você sabe e que de repente pra você nem é tão valorosa assim, mas pra alguém que não sabe disso, isso é valoroso. E às vezes a pessoa já ouviu N vezes isso, mas é o jeito que você tem de explicar que vai fazer a diferença pra ela. Eu canso de escutar isso nas sessões, às vezes os pacientes dizem, Fran, é muito doido, porque às vezes a gente até já ouviu isso, mas a gente não absorveu, a gente não deu relevância, mas aí a gente senta aqui e tu fala, e aqui faz um sentido totalmente diferente. Por quê? Porque às vezes é aquela abordagem que eu tô trazendo naquele momento que vai ajudar essa pessoa, e com você não é diferente. De repente a forma que você vai abordar, o jeito que você vai falar, então não se assusta com concorrência, não se assusta com tem muita gente fazendo, porque as pessoas vão escolher aqueles com os quais elas mais se conectam. Só que aí você precisa estar lá presente para as pessoas se conectarem, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Eu comecei a criar conteúdo enquanto aguardo meu CRP e tem psicólogos formados há anos que eu conheço que estão pegando meu conteúdo e vendendo como se fosse deles. Ah, Carol, sério isso? Que coisa mais desrespeitosa. E sabe o que é o triste? A gente tá falando de psicólogo, né? Mas meu coração, coloca a tua marca lá, tá? Coloca teu nome, se são posts, coloca lá a tua assinatura, né? E mais pra frente, se isso continua acontecendo, aí você tem respaldo jurídico até, né? Pra se proteger. E aí, enfim. E aí tem mais uma coisa também, sabe o que eu acho? Claro que aí a gente entra no âmbito do desrespeito, né? Mas sabe o que eu penso daqui, Carol? Se a gente for ressignificar isso, né? Ninguém copia o que é ruim. Ninguém copia o que não gosta. Então se sinta até lisonjeada. Se tem alguém copiando o que tu faz, é porque de verdade isso tem valor. Olha que bacana. Então que isso te sirva, não de limite, mas te sirva de impulso para trazer coisas ainda mais valorosas. Você sabe que foi produzido por você, a data tá lá, a data é tua. Então mais pra frente, se você acha congruente reclamar isso, você tem lá todas as provas necessárias, tá? Mas no geral, Carol, isso passa, tá? Fica tranquila que isso passa. Mas que bom, tá? Que bom, que bom. Estão copiando é porque tá bom, é porque tem congruência, é porque é um conteúdo massa. Às vezes entra diferente no coração. Show, é verdade, é bem isso, Ingrid. Deixa eu ver. Janeiro é o mês do atenção, que estou com a agenda aberta. Ninguém sabia. Verdade, Adriano. Que eu vejo de post aparecendo lá pra mim do agenda aberta. É uma loucura. Mas enfim, vocês já sabem que não vende, né? Vou me organizar para um perfil organizado. Não tinha visto da Cleo lá antes. Gratidão por estar aqui. Gratidão eu. Deixa eu ver, acho que agora eu vi, né, o que tinha lá pra cima. Gente, foram 3 já, né? Deixa eu cuidar aqui do nosso horário. Foram 3, tá? 3 ações que te afastam e muito da tua agenda lotada, tá? Depois a gente vai recapitular todas elas. Aí tem uma 4ª ação que também te afasta da tua agenda lotada. A gente já falou do perfil bagunçado, a gente já falou da constância, a gente já falou pra você parar de vender o tempo inteiro, né? Não venda desse jeito. Você vai estar vendendo o tempo inteiro, mas você não precisa escancarar, tá? Agenda, marca tua sessão, marca tua sessão. Teve um post uma vez que eu vi, gente, foi muito doido. Eu entendo a intenção positiva da psico, mas era uma atitude que mais repelia do que aproximava os pacientes. Então, como eu não posso falar de preço, né? Tipo, não posso fazer propaganda com preço, me manda um direct que eu tenho um desconto especial pra você. Me deu um negócio tão ruim quando eu li aquilo lá, porque eu pensei, nossa, né? Como eu disse, eu entendo a intenção positiva dela e tá tudo bem, mas não é uma estratégia inteligente de venda, não é um marketing estratégico, né? Psicologia, a gente não chama as pessoas por preço, aqui a gente chama as pessoas por valor. Quando a pessoa vem, quando o paciente vem para você por preço, ele vai por preço também. Ou seja, se um colega teu ou qualquer outra pessoa ali que, enfim, trabalha com a mesma questão, oferece para ele o serviço com um preço menor, ele vai embora. Agora, o paciente que você quer, eu tenho certeza que não é esse. Que sai e não tem um compromisso com você, que outro tá cobrando R$10 a menos, ele vai para aquele outro. Eu quero que você capte pacientes que venham por valor,
E quando o paciente vem por valor, o preço se torna secundário para ele, ainda que seja um desafio para ele arcar com o preço da tua sessão. Eu tenho vários pacientes que vêm para mim e que eles não têm rios de dinheiro para arcar com o preço da minha sessão, mas eles dão um jeito para isso. Por quê? Porque eles sabem que vão vir e vai ter resultado dentro da sessão. E isso vale mais do que quanto que essa sessão custa. E é para isso que nós precisamos trabalhar. Não é para ter uma agenda lotada de pacientes nos quais você está cobrando R$50 por sessão. Não! E nada de errado em cobrar R$50 por sessão se você está fazendo isso por propósito. Eu já tenho a minha agenda lotada, eu já estou com a minha questão financeira super resolvida, eu estou trabalhando aqui com preço diferenciado para essas pessoas, atendendo com preço social, porque eu quero só gerar o comprometimento da pessoa comigo, não tem nada a ver com o dinheiro, beleza. Agora, quando você lota a tua agenda de preço social, por exemplo, porque você precisa dar conta das tuas contas, dos teus boletos, aí a gente tem um problema. Aí tá começando a ficar incongruente, porque não é esse o propósito da nossa profissão. Mas também não é o propósito da nossa profissão atender só quem tem dinheiro para pagar. Mas eu preciso te dizer que se você quer viver da psicologia, você precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar pelo teu trabalho. E fora isso, você pode alinhar a ação social, o projeto social que você quiser. Inclusive, acho ótimo daqui. Mas eu preciso também te dizer que postar conteúdo, tá ali todos os dias conectado com a tua audiência, também é um baita serviço social. Quanta informação gratuita você traz para essas pessoas, quanta orientação, quanta clareza, quanto apoio que essas pessoas talvez não teriam se você não estivesse ali para amparar. Então preste uma atenção especial nisso e entenda que isso de estar produzindo, de estar trazendo, de estar interagindo com as pessoas também é um grande trabalho social e faz a diferença na vida delas, tá? Eu tenho todos os relatos que eu já recebi até hoje guardados de pessoas que me disseram exatamente isso. O teu conteúdo mudou a minha vida. E eu fico, né? E é isso. Mas a pessoa está dizendo, ela viveu isso na pele. Então, se ela me diz isso, se ela está vivendo isso, é porque isso é real. Então, o que aconteceu ali? Foi também uma forma de ajudar gratuitamente as pessoas, tá? Eita! Deixa eu ver se vocês mandaram mais. Ainda não atuo, mas irei... Deixa eu ver. Mas irei Não entendi. Não atuo... vou tirar meu CRP... muito insegura em relação à parte administrativa, relatos, essas coisas, Malu. Fica com a gente, Malu, que a gente vai ter 10 lives aí pela frente, 9, né? 10 com a de hoje, e eu vou trazer uma série de clarezas pra vocês, tá? A gente vai falar sobre passos iniciais e tudo isso, tá? O que mais? Fomos até o 3, né? Agora, a questão 4, a ação 4 que afasta a gente da agenda lotada. Interagir pouco ou nada. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela coisa de zero relacionamento? Sabe aquela coisa do perfil mais duro? Sabe aquele perfil seco, assim, que você entra a pessoa não tem um stories diferentinho, gostosinho de ver, ou engraçado às vezes, ou não tem nada, absolutamente nada a vida dessa pessoa, parece que aquele perfil é quase um perfil fantasma, vez ou outra aparece um conteúdo lá, né? Isso faz a diferença, viu? Na tua agenda lotada. A tua forma de interagir com as pessoas, ou como você conversa com elas, como que você olha no olho delas, mesmo que você esteja fazendo só um vídeo gravado. Você sabia que no vídeo gravado a pessoa também sente se você tá ou não olhando pra ela? Ó, aqui a gente tá no vídeo, mas se eu estiver olhando pra lá, você já sabe que a sensação muda. Mas se eu tô aqui olhando bem no teu olho, a sensação que você tem fica diferente também. Então, como você tem interagido com as pessoas no teu perfil? Como que você tem retribuído os comentários que você recebe? Será que você já tá recebendo aí interações em caixinhas? Será que você está fazendo caixinha, enquete, trazendo uma caixinha de perguntas? Ou não estou trazendo absolutamente nada? Comece a criar essa relação com as pessoas. As pessoas se conectam com isso, é importante para elas. Elas gostam de entender que o psico é um ser real, que ele tem também os desafios dele. É muito doido quando a gente está no consultório e muitos dos meus pacientes brincam, né? Eles dizem, Fran, parece que você nunca tá triste, né? E aí eu brinco com eles ainda mais, digo, não, mas é que psico nunca fica triste, é um ser sobrenatural, né? E aí quando você coloca lá um dilema teu, mas não que você vai sair lá também confessando a tua vida, tá? São desafios aí que possam contribuir com a tua audiência, tá? Te torna mais real para as pessoas, né? Olha, hoje o dia aqui teve um revés, né? Ó, eu hoje aqui começando, deu um revés aqui com a live, o Facebook não abriu, esqueci do fio, bora lá. Ser real, não tá tudo perfeitinho sempre, o tempo todo, né? Mas é diferente de eu abrir aqui a live, vou abrir uma choradeira com você, deu tudo errado na live agora, né? Não, aí não fica congruente. Então, lembra de pensar aí
e de observar como é que tá essa tua interação. Tá interagindo pouco ou nada? Tá, a pessoa te manda um direct, como é que você responde, né? Eu gosto de me responder todo mundo em áudio. A grande maioria das minhas respostas são em áudio. Por quê? Porque a pessoa já sente a minha energia na hora, o meu jeito de falar. Se ela vai conectar com isso ou não é uma outra história, mas eu procuro abordar ela sempre da forma mais carinhosa que eu posso. Por quê? Porque nós somos psíquicos. Quando uma pessoa procura pelo nosso serviço, no geral, é porque ela não está bem. Então ela precisa ser acolhida. E quanto mais você consegue fazer isso na tua abordagem, na tua interação, mais ela sente que esse trabalho faz sentido para ela. Que de repente entrar num processo terapêutico com você vai ser valoroso. Então dá uma atenção especial para essa interação. Converse sim, mande áudio, responda, interaja. Divida um pouquinho da tua vida, de novo reforço, não é para você ficar lá desabafando, mas divida um pouquinho, deixe real, deixe as pessoas entenderem que existe um psico real ali, que existe um ser humano por detrás desse perfil. As pessoas se conectam com pessoas e se conectam com histórias. Por que o Netflix tem tanto sucesso? Por que as novelas ao longo da história têm tanto sucesso? Por que filmes têm tanto sucesso? As pessoas se conectam com histórias. Quando você consegue pôr um pouco de história aí dentro do teu perfil, você faz com que as pessoas interajam muito mais, engajem muito mais, isso faz muito mais sentido para elas. Quando você trabalha inclusive nos teus processos terapêuticos, embutindo ali essa questão da história, isso também traz um extremo valor para os teus processos. Então, esse ponto 4, será que eu estou interagindo? Será que está sendo bacana? Será que as pessoas estão se sentindo acolhidas nesse perfil? Será que é legal? Será que é valoroso? E isso aqui vale para quem tem 5 pessoas no perfil ou 1000. Ou 5.000, ou 10.000, ou 100.000, tanto faz. Se você tem 5 pessoas no teu perfil, você acabou de começar o teu perfil e uma pessoa interagiu com você, interaja com ela. Interaja com atenção, com carinho. Nós estamos falando de 5 pessoas e uma delas interagiu com você. Você já parou para fazer as contas dessa porcentagem? Mas eu tenho 100, mas só 3 interagem. São 3 pessoas e são pessoas que talvez sem o auxílio das redes sociais você nunca poderia interagir. Então seja grata a isso e faça a tua parte, interagindo, agradecendo e sendo bacana dentro do teu perfil para que as pessoas queiram estar ali. E eu vou te contar, sabe o que é mais valoroso ainda? Que aí na gente dá uma vontade tão grande de ficar ali, que às vezes a gente tem que se cuidar para sair dali, né? Porque a gente se deixar vai ficando, porque é muito valoroso, porque é gostoso de sentir essas sensações. Então, lembra de interagir. Sai dessa coisa da interação pouco ou nada. Crie oportunidades para as pessoas interagirem com você. Mas sempre se pergunte, sempre, antes de postar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa. Se eu estivesse recebendo isso, eu não sou a psico, eu sou uma pessoa aleatória ali, que faz qualquer outra coisa da vida que não tem relação com a psicologia. Será que isso atrai ou não atrai essa pessoa? Tá? Se pergunta sempre isso, para que você possa trazer aí questões mais congruentes. E outra coisa importante, gente, essa mania que psico tem de ficar mandando os outros pensarem. É chato. Pense sobre isso. Você tem que pensar sobre isso. Usar esse pensar sobre isso, ele tem que estar embutido nessas frases de forma estratégica, tá? Às vezes o psico colocou lá um baita textão e daí no final ele diz, pense sobre isso. Tá. E aí? Então coloca algo, fecha os vídeos que tu faz, as interações que tu faz, os stories que tu faz, o post escrito que tu faz. Fecha isso, de repente com uma reflexão, um negócio, e como seria se, tananana, opa, já ficou diferente. Isso daí já tá, isso já é bônus, tá? Porque isso nem tá envolvido aqui na live, mas eu lembrei que isso é importante e faz a diferença, tá? Então cuidado, não fica mandando as pessoas pensarem o tempo todo, é chato. Se eu ficar aqui mandando você pensar, pense. Tô dizendo, não, vai lá e olha, vai lá e vê se você tá fazendo isso. Mas agora pensa se você realmente está fazendo assim. Aí fica congruente. Mas eu faço toda essa live aqui no final e fecho para vocês dizendo, pense sobre isso. Tá, beleza. Não deixei nenhuma chamada para ação atrativa para você, tá? Então alinha essa questão da interação, que é fundamental. Tairine Martins, boa noite lá no YouTube, que legal! Eu abri o YouTube lá hoje, tem gente lá, hein? Porque normalmente eu deixo ele fechadinho e fico só aqui no Instagram. Que bacana ter vocês aí, viu? Quem tá lá no YouTube, nós temos 10 lives, tá? De hoje até a semana que vem, de segunda a sexta. Todas as noites eu vou estar aqui comprometida no meu 200% com vocês, às 21h37, tá? Sempre tento me atentar a isso também. Show, Tairine, que perfeito, viu? Bem importante, gente. Nós somos as pessoas da interação. Nós trabalhamos com a vida e com as histórias das pessoas. Então a gente precisa deixar isso bem congruente, tá?
E aí, a gente tem a quinta ação, que é fundamental também e que faz toda a diferença. Essa faz de verdade toda a diferença na tua agenda lotada. Sabe qual é essa quinta ação? É você se preocupar em excesso com o marketing e em falta com as sessões que você vai oferecer para os teus pacientes. Porque no final das contas, quando a gente fala de psicologia, a gente precisa sim do marketing para levar isso mais longe, para chegar até as pessoas. Mas a gente precisa lembrar que o que mantém um paciente não é marketing. O que mantém um paciente, o que mantém uma agenda lotada, chama resultado em sessão. Não tem outra coisa envolvida ali, a não ser os resultados que você ajuda os teus pacientes a gerarem no teu processo terapêutico. De repente, o marketing vai te trazer 10 pacientes numa paulada só. A minha pergunta é, você vai manter bem esses 10 pacientes aí que vão estar na tua agenda? Porque se você não mantiver bem esses pacientes, a tua agenda nunca vai estar estável. Você vai estar sempre correndo atrás de trazer gente nova porque o que veio não ficou. Então dá sempre uma atenção especial a isso. Por que os meus pacientes, no geral, não querem alta? É uma briga com os meus pacientes para eles ganharem alta. Chega a ser engraçado, a gente dá risada, a gente brinca. É muito doido. Eu tenho um paciente específico que a gente levou meses e meses e meses para eu conseguir dar alta para ele. Mas ele já estava ótimo, mas não queria ir, né? E a gente brincava muito com isso. E aí, então, a gente foi desligando, gradativamente. Eu sei que da última, assim, pra ele aceitar que não, Frato, beleza, então, agora eu tô bem mesmo, eu já sei que eu tô bem e eu tô pronto pra não vir mais, né? A gente ficou meses a fio ali. E eu disse, então tá bom, você vai ficar X meses sem aparecer, porque eu não quero te ver nem na rua. Eu brincava com ele. E aí você volta só pra gente fechar com a tua alta, né? E no geral, tem pacientes que estão muito bem, que sabem que estão muito bem, mas eles se sentem muito bem em estar ali. Então muitos deles ficam naquela coisa da negociação, né? Porque eu não tenho muito essa. Não, deu boa, tchau, vai que você tá de alta, vai viver a tua vida, você já tem todos os recursos que você precisa, você já levou tudo que você precisava da terapia. Mas tem aqueles que ficam, não, mas deixa eu vir uma vez por mês. Deixa eu vir só uma vizinha por mês, não por, né, já tô bem, já tá tudo certo, mas eu quero vir alinhar, eu quero vir falar de tal assunto, eu quero, né, mas o que que isso me diz? Isso me diz que é um processo de valor. Isso me diz que ele sabe que ele tá bem, que ele já entendeu, que ele sabe que ele pode ficar sem, mas ele escolhe vir porque faz muito bem pra ele. E isso é valor, isso deixa sim a tua agenda estável. Eu não seguro o paciente meu nem 5 segundos a mais do que ele precisa dentro de um processo terapêutico. E isso faz eles quererem ficar ainda mais. Porque eles entendem que tem fim, eles entendem que eu tenho pressa, e aqui eu já tô falando daí da minha abordagem, tá, gente? Você vai pensar e avaliar dentro da tua abordagem aí, o que faz sentido, tá? Mas aqui, os pacientes que vêm pra mim, eles sabem da minha pressa, eles mexem comigo, que eles dizem, a Fran quer ver a gente pelas costas bem ligeirinho, né? E eu digo, não, eu quero ver você bem, quero ver você sair por essa porta pra não precisar mais voltar, porque isso me diz que você teve resultado. E eu trabalho por resultado. Você também, psico. Não pense que você trabalha por alguma outra coisa na vida. Nós trabalhamos por resultado. Um paciente que chega para nós, o que ele quer? Ele quer resultado naquilo que ele veio buscar. Se você vai para um processo terapêutico, o que você quer? Você quer resultado. O que é o resultado? O resultado é a melhoria. A melhoria daquele sintoma, daquela queixa, daquela dor, daquele incômodo que a gente está levando para ser trabalhado em sessão. Então lembra que você trabalha por resultado. E se você trabalha por resultado, isso é só interno nosso, tá? Você não precisa falar isso e você também não vai usar isso na tua divulgação. Mas quando você entende isso, você está o tempo todo se aperfeiçoando, melhorando, trazendo novas estratégias, estudando. Isso eu faço aqui com muita frequência. Eu estudo muito, aprendo muitas coisas para trazer novas para os meus pacientes. Por quê? Porque o paciente fica ali num processo terapêutico inteiro, não faz sentido que eu não traga uma série de melhorias a cada sessão para ele. Quando eu falo eu trazer melhorias, é eu vir melhor para essas sessões. Então, cuidar do marketing é fundamental. Não tem psico de agenda lotada sem um marketing estratégico, sem as pessoas entenderem que tipo de trabalho você faz e como você pode ajudar elas a fazer a diferença na vida delas. Mas, se você não tiver uma sessão bem alinhada, bem estruturada, congruente, que ajude o teu paciente a chegar nos resultados, a tua agenda não vai se manter. Mas, Fran, eu tô começando e agora eu não sei se a minha sessão é boa, se não é. Se pergunte sobre a tua sessão, se você estivesse sendo atendido por você. Será que se você estivesse atendendo você mesmo, essa sessão seria valorosa? Seria gostosa? Que tipo de sensação você ia sair levando? Eu entro em cada uma das minhas sessões com um propósito. Sabe qual é esse propósito?
É fazer o meu paciente sair dali entendendo que aquele era o melhor lugar do mundo para ele. Que era ali mesmo que ele tinha que estar. Eu quero que ele saia com a sensação do porquê que eu não vim antes. E se ele já está no processo terapêutico comigo, eu quero que ele saia com a sensação do tomara que chegue a semana que vem bem rapidinho, porque eu quero voltar para a sessão. É uma questão de honra para mim, em cada uma das sessões que eu entro. Eu quero deixar ele com essa sensação, com esse desejo. Por quê? Porque o processo tem que ser valoroso para ele. Quanto mais o processo é valoroso para ele, mais resultados ele tem. E eu quero que ele tenha muitos resultados. Eu dependo disso. Eu vivo da psicologia. E eu não tenho como viver da psicologia se a psicologia que eu aplico não gera resultado para as pessoas. Então dá uma atenção muito especial para esse ponto aqui. Se preocupa sim com o teu marketing, alinha isso de forma estratégica, mas lembra sempre de a cada sessão melhorar um pouquinho. E aí, se porventura, concluindo ali o raciocínio do acabei de me formar e agora não sei se é boa, se não é, entenda como você sairia dessa sessão e se pergunte o que eu posso implementar, o que eu posso trazer extra nessa sessão que deixe ela um pouquinho mais valorosa. E isso serve para você que não atendeu ou atendeu muito pouco, isso serve para você que já atendeu muito, porque às vezes a gente atendeu muito e acaba relaxando, acaba ficando ali na zona de conforto. Então a pergunta que tem que acontecer aqui agora é, o que eu posso trazer para a próxima sessão que eu vou fazer para que ela seja pelo menos 1% melhor. E aí, se você traz esse 1% a cada sessão, você já parou para pensar quanto por cento isso dá dentro de um processo terapêutico inteiro? Esse é o nosso quinto ponto. A quinta ação, que quando não implementada de forma congruente, nos afasta e muito da agenda lotada, porque aquele paciente vem e não fica, ele vem e não retorna, ele sai e não indica você, e ainda você corre o risco de ele sair, além de não te indicar, ainda falar que você não é legal, que o teu trabalho não é legal. E cuidado, tá, gente? Porque muitos pacientes acabam falando isso, sim, de muitos psicos. Eu já ouvi muito isso dentro das sessões. E aí, quando você escuta isso dentro de uma sessão, você tem que ter uma ética bem valorosa, tá? Bem congruente, né? Eu já escutei muito paciente falando, nossa, não falando mal, assim, não né, vomitando coisas acerca de um outro profissional, mas, eu não tive resultado, eu fiquei 1 ano e não adiantou nada, Fran. Inclusive, eu tenho pacientes que chegam já me desafiando, né? Eles chegam, vamos ver, Fran, o que a gente consegue fazer aqui, porque eu já fiquei 1 ano em terapia e não tive resultado nenhum. Naquela hora eu penso, meu Deus, se você ficou 1 ano em terapia e não teve resultado nenhum, por que você ficou 1 ano, criatura? Mas sai então, vai fazer outra coisa, investe esse dinheiro em outra coisa, né? A gente pensa, mas a gente não fala. Por quê? Porque as pessoas querem resultado, tá? Então, dá atenção especial para isso aqui, que você precisa implementar. Deixa eu só ver se vocês mandaram aqui perguntas, dúvidas ou algo nesse sentido. Sua sinceridade é tudo, Fran. Ícaro do céu, se isso é um elogio, obrigada. E se não for, eu acolho com intenção positiva. Ai, Jesus, é que eu não vi a hora que você mandou, né? Mas deve ter sido algum puxão de orelha que a Fran trouxe, né? Deixa eu ver. Minha psi inicia e finaliza as sessões perguntando como estou me sentindo. Deixa eu ver. É uma forma de obter feedback. Peraí. Minha psi inicia e finaliza as sessões perguntando como estou me sentindo. É uma forma de obter feedback. Sim. Não tem nada de errado com isso, tá? É a forma de abordagem dela, tá tudo certo. E se te faz bem, e se conecta, acho gostoso, tá? Cada um de nós vai alinhar aquilo que tá congruente com a sua forma de abordagem, aquilo que entende que gera mais resultado nas sessões, tá? E tá tudo bem. Hoje ouço mais coisas ruins do que boas em relação ao terapeuta. Ai, Nanda. E aí, gente, se a gente escuta mais coisas ruins do que boas, a gente tem que ter pressa, viu? Pressa de entrar com valor no mercado, de mostrar para as pessoas que a psicologia vai muito além do que elas podem supor, do que elas imaginam, tá? E dá para fazer isso. Quando eu cheguei aqui nessa cidade na qual eu atendo hoje, com 17 mil habitantes, as primeiras coisas que eu ouvi, na verdade eu nunca ouvi nada animador, tá? Mas as primeiras coisas que eu ouvi foram que aqui psicologia não dava, que as pessoas não acreditavam na psicologia aqui e que quem precisava de terapia aqui ia para as cidades próximas aqui, Chapecó ou Concórdia, que daí para nós aqui são cidades de referência, que são as cidades que a gente tem maiores, que são pertinho, né? Que bom que eu não acreditei neles, que bom que eu me fingi de surda, porque se eu tivesse acreditado nisso tudo,
eu não teria iniciado meu consultório, não teria os resultados que eu tenho hoje, trilhando aí essa caminhada, tá? Então tá tudo bem. Ótimos profissionais e profissionais mais ou menos existem em todas as profissões, não é só na nossa e tá tudo bem. Mas aqueles que são bons precisam trabalhar de forma diferenciada para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer uma psicologia de valor. Esse é o nosso propósito aqui, tá? Considere uma super qualidade! Muito obrigada, Ícaro! Gente, corações lindos, obrigada, corações pra vocês também, viu? Dito tudo isso, eu quero só recapitular com vocês as nossas 5 ações, então, né, que não implementadas de forma congruente acabam nos afastando e muito aí da nossa agenda lotada, tá? Primeira, perfil bagunçado, você já sabe, então organiza o teu perfil, dá para as pessoas a clareza do que elas vão encontrar aí, do porquê que elas têm que ficar com você, as pessoas têm que ter uma razão para ficar, não é orando, fazendo a promessa, independente da tua crença, se você faz isso, tá tudo bem, não tem nada de errado, mas a gente precisa entender que para ter resultado e agenda lotada, a gente precisa alinhar as ações estratégicas, tá? Então não fique esperando a coisa acontecer. Alinha aí o teu perfil. Lembra que arrumei o perfil, não tá mais bagunçado, eu preciso ter o quê? Constância, não fica aparecendo lá uma vez ou outra. Se eu aparecer aqui lá de vez em quando, uma vez ou outra, será que você lembra que a Fran faz isso que ela faz? Que a Fran tem esse propósito? Provavelmente não. Fran, uma vez ela falou lá de ver da psicologia. Não, eu tô aqui com você todo dia. Eu tô dessa semana e na outra live toda noite. Mas quando eu não tô em live toda noite, a gente tá em live 2 vezes por semana. E fora isso, tem vídeo novo pra você todos os dias. Fora isso, tem stories pra você todos os dias. Fora isso, eu respondo cada uma das mensagens que eu recebo e no geral com áudio. Eu respondo os comentários, eu interajo com vocês o tempo todo, porque isso é valoroso pra mim, porque isso está conectado com o meu propósito. Então alinha isso aí dentro do teu perfil também, tá? Arruma a bagunça do perfil, entendeu? A constância, né? Tem que ter uma agenda lá, tem que ter um planejamento. Aí lembra de parar de só vender, porque aí fica ruim, fica complicado. Fica chato, a pessoa não vai querer comprar porque você tá falando com o racional dela e o que decide não é isso, é o nosso emocional, porque se fosse o racional, a gente nunca errava, a gente nunca fazia nada que tá incongruente, as nossas ações iam ser totalmente direcionadas, a gente dizia que ia fazer dieta e fazia, que ia ler o livro e lia, que ia, se ela fizer uma caminhada e fazia, que não ia brigar com o filho e não brigava, o negócio ia ser muito doido, perfeitinho demais até, talvez até meio chato. Então lembra que ficar vendendo o tempo todo afasta as pessoas de você, tá? Cuidado, mesmo que não seja uma venda aqui, né? Você tá aqui já vendendo, falando de um preço e fazendo uma negociação, mas essa venda assim de agenda e associação, olha a minha agenda aqui, isso é chato, tá? Cuidado, não faça isso. O que mais? Pouco ou nenhuma interação, né? Pontinho 4 lá, então interaja, converse, acolha. Eu vejo o nosso perfil quase como se fosse a nossa casa, né? Como que você quer que as pessoas se sintam sendo recebidas por você na tua casa? Faça o mesmo no teu perfil, coloca lá coisas que você sente que vai fazer com que elas se sintam bem. O que eu costumo trazer no meu perfil é aquilo que eu acho que de verdade conecta comigo, com a minha imagem, com o meu jeito, com a forma que eu gosto de acolher as pessoas, de receber. O meu perfil é o perfil mais lindo que eu já vi? Claro que não! O meu perfil ele é colorido, ele tem vida ali. Mas também tem conexão com aquilo que eu quero mostrar. Eu quero mostrar energia, vida, alegria, clareza. Eu quero mostrar que a psicologia é incrível, que ela brilha, que ela faz a diferença na vida das pessoas, que não precisa ser aquela coisa monótona, chata, aquele estereótipo da TV, do fale-me mais sobre isso, com aquele psicólogo quase cochilando, né? Não tá congruente, mas essa é a minha visão. E tá tudo bem, e vão ter outros psicos que vão pensar de uma outra maneira e também tá tudo bem. Eu trabalho aqui para aqueles que se conectam com a minha visão, que acreditam e veem a psicologia semelhante ao que eu vejo também da psicologia. E tá tudo certo. E para esses é que eu tô aqui. E esses eu acolho aqui de todo o meu coração. E aqueles que acham que não faz sentido, tá tudo bem. Eu entendo eles irem e entendo também de todo o meu coração. Porque eu não me conecto com tudo e eu preciso entender que as pessoas também não se conectam com tudo. E com isso a gente respeita, aprende a respeitar essas diferenças todas, mas a gente vai tocando aí a nossa vida e as nossas ações de forma estratégica para que a agenda lotada chegue rápido aí para todos nós. O que mais? Daí é 5, né? Falei da interação, pouco ou nada, e é 5. Se preocupe com as tuas sessões, tá? Se preocupe com as tuas sessões. Invista tempo para cuidar das tuas sessões. Por que a gente ensina lá no Viver de Psico a você ter um ótimo faturamento atendendo só 3 dias da semana?
Porque os outros dias da semana você usa para produzir mais conteúdos, para captar mais pacientes, para se desenvolver mais, para se aperfeiçoar mais, para estudar mais, para melhorar ainda mais as tuas sessões, para ter tempo de estudar as tuas sessões. Aí, de repente você atende todos os dias, tua agenda lotada de manhã, de tarde, de noite, uma confusão, uma correria. Aí você não tem tempo para você não tem tempo para tua família, você não tem tempo para descansar. Aí que horário que você vai conseguir ler? Que horas você vai conseguir se desenvolver? Que horas você vai conseguir olhar uma outra técnica, uma outra estratégia, uma outra ferramenta para você implementar nas tuas sessões? Que horas você vai estudar as tuas sessões? E aí vira uma bola de neve, vira uma grande bagunça. Então, lembra que essas 5 ações são fundamentais. Se você as mantém, você continua com a tua agenda vazia. Se você as modifica, você encurta os caminhos rumo à tua agenda lotada. Algumas pessoas apareceram para atender, mas ainda não estou inscrita no conselho, então diz que minha agenda abre em março. Show, Nath! Já tem gente aí esperando, que bacana, ótimo! Receba, agradeça pela confiança de fazerem o contato com você e explica, assim que o meu CRP estiver na mão, eu entro em contato com você e vai ser um prazer te receber no processo terapêutico. Show de bola, que perfeito, parabéns por isso, viu? Bem legal, fico bem feliz daqui. Ah, tá, agora, deixa eu ver. Ah, eu vi agora pra cima ali, né, Nath? Fran, como avisar para as pessoas que você tá atendendo sem postar o card com a agenda aberta? Nath, se você tem lá no teu perfil que você é psicóloga, daí agora você me falou ali do CRP, né? Mas se você tem lá no teu perfil, a hora que você tiver, que você é psicóloga e já tem o teu nicho definido e tudo mais, você não precisa dizer que você tá com a agenda aberta, porque a pessoa já sabe que você é psico, ela sabe que você tá ali, ela sabe que você tá postando conteúdo. Você sabe o que é um vender sem querer vender bem legal? De repente você tá lá encerrando um atendimento teu, e aí você coloca um post. Encerrando aqui por hoje, muito grata, sei lá, por X coisa, entende? Aí a pessoa, ela tava atendendo. Mas você não disse, estou atendendo, mas você colocou lá um post que eu colocava muito, mas nem era nesse intuito, mas eu colocava muito, eu sempre recebo muito presente e doces dos meus pacientes, porque eles acompanham os meus stories do outro perfil e eles sabem que eu gosto, então um ou outro aparecia pra mim com presente, com chocolate, com comidinha. Eu já ganhei, gente, lanche de pacientes que sabem que eu fico, né, até tarde no consultório e tal, então, saía e levava lanchinho, eu já ganhei pizza no consultório, eu já ganhei bolachinha, chocolate, tudo que você imaginar, bolo já ganhei também, então eles vêm, né, e aí, agradecendo a um paciente especial, sempre sem citar nomes dos pacientes, tá? Mas agradecendo a esse paciente especial pela gentileza de hoje, ou pelo carinho de hoje. Opa! A pessoa sabe que você tá atendendo, tá? De repente você vai botar só uma foto lá do teu consultório. Fran, eu tô atendendo só online. Não tem problema. Tira ali uma foto tua. Quando eu começo a atender aqui online, vez ou outra, eu coloco aqui pra vocês nos stories. Bora atender. Tô eu aqui com o fonezinho de ouvido, tiro aqui com o celular a foto da imagem ali no computador. Só da minha, antes de iniciar a sessão. Então a pessoa também já sabe que você tá atendendo, tá bom? Tudo isso você fala sem falar absolutamente nada, de repente é com uma imagem, de repente é com uma frase, encerrando os atendimentos de hoje com um sentimento enorme de gratidão. Pronto, todo mundo sabe que você estava atendendo, tá? E aí fica bem mais valoroso. Me disse se eu respondi, tá, Nath? Show, parabéns, Eva, show de bola, gente. Então, 5 ações que já façam da agenda lotada esclarecidas. O que a gente precisa fazer agora? Às vezes a gente vai pensar assim, ou alguns vão pensar, Fran, mas é muito difícil, né? Mas é muito difícil cuidar do perfil, é muito difícil implementar. Vou te falar, é difícil pra caramba não viver daquilo que você deseja viver. É difícil pra caramba você não honrar a psicologia como um propósito. É difícil pra caramba você não ter retorno financeiro através do seu trabalho. Isso é difícil. Viver da psicologia não é difícil, não. Viver da psicologia é um prazer. Viver da psicologia é um orgulho. Eu tenho um orgulho enorme de falar pras pessoas que eu sou psicóloga. Eu falo que eu sou psicóloga, eu já sou psicóloga. Por quê? Porque eu tenho orgulho de ser psicóloga. Porque eu sei da minha caminhada, da minha trajetória, do quanto eu me dediquei, dos perrengues que eu passei, dos perrengues pra pagar, pra ajudar a mãe. Depois eu mudei de cidade, eu pegava ônibus todo dia, eu viajava 3 horas todo dia pra poder ir voltar pra faculdade. Eu deixava minha filha pequena em casa com o pai, vinha numa cidade, eu ia pra outra pra estudar. Depois mudei só tragédia ali em meio a essa caminhada. Então tenho orgulho porque eu me formei, contrariei
todas as expectativas, porque tive uma gestação na faculdade, na época da faculdade, então tinha estágio para terminar, TCC para terminar, levava minha filha junto, bebezinho para terminar, tudo isso. Então tem um propósito enorme nessa profissão, tá muito congruente. Então é doloroso e difícil se eu não vivesse dela. Aí sim, aí ia ser penoso para mim, mas viver dela não. Existe preço sempre. Quem me acompanha aqui já sabe disso, tem preço. Tem preço para viver da psicologia, tem preço para não viver. Mas se psicologia é um propósito para você, se você de verdade deseja viver dela, vou te contar, o preço a ser pago para não viver da psicologia, ele é muito mais alto, ele é muito mais caro, ele é muito mais doloroso. Então paga o preço de viver daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, daquilo que você merece, daquilo que talvez você projetou aí ao longo de 5 anos. E aí sim, as coisas começam a fazer um sentido diferente para você. E aí você se torna um psicólogo com propósito. Não é o psico vazio, não é o psico que tá atendendo de saco cheio, que eu tenho que cumprir essa agenda. É o psico que se perde na hora, que tá ali porque é um prazer ele tá ali e ele ainda recebe para isso. Olha que doido. É um prazer. Cada sessão que eu faço é um prazer para mim. E eu ainda ganho para isso. É muito louco esse negócio. E além de ganhar para isso, a pessoa sai levando um grande valor e ela muda a vida dela com isso. Você já parou para entender de verdade o que você faz? Quando eu paro para pensar aqui o que eu faço, eu até me assusto. Porque tem coisas que a gente faz que a gente nem nunca imaginou que seria capaz de fazer e a gente faz através da nossa profissão. Então eu sou muito grata por cada perrengue e muito grata por não ter desistido. E o meu objetivo aqui é não só ensinar você o que você precisa fazer, mas é motivar você, inspirar você. Porque eu sei que a gente pensa em desistir às vezes, eu sei que a gente cansa, eu sei que a gente acha difícil, eu sei, porque eu já vivi tudo isso. Que bom que eu consegui continuar no caminho apesar disso. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Continue apesar de. Porque os desafios vão surgir na psicologia ou fora dela. E se é para pagar o preço, então vamos pagar o preço de a gente fazer aquilo que a gente de verdade vai fazer com o nosso coração. Porque quando a gente faz com o coração, tem um gosto diferente. Não tem como. É muito valioso, é muito valoroso. E dito tudo isso, o que eu preciso dizer mais? Agora, ouvindo tudo isso que eu te falei, você tem 2 opções. Você tem o jeito certo e o jeito errado de fazer aí, ou de conquistar, se aproximar da tua agenda lotada. Qual é o jeito errado? O jeito errado é você fingir que não ouviu nada que a Fran falou, não vou fazer nada, não entendi nada desse negócio de perfil aqui, ou até entendi, mas não quero implementar nada e vou continuar como tô. Beleza, jeito errado. Vai continuar afastado da tua agenda lotada e tá tudo bem, eu respeito tua decisão daqui. Mas o jeito certo é você pegar essas 5 ações que eu te falei, fazer uma baita revisão, dar uma olhada, não importa se o teu perfil tem uma pessoa ou 10 mil, não é essa a minha questão aqui, eu não quero falar de números aqui eu falo de pessoas e de histórias. E todas elas são igualmente valorosas. E aí você vai pegar essas 5 ações, vai se perguntar sobre quais você já está implementando de forma efetiva, quais você ainda não está implementando e como você vai fazer a partir de já para começar a implementar tudo isso. E aí sim, essa live teve valor para você. Quando você vem, ouve e implementa, aí sim a coisa tá valiosa. Minhas colegas que já se formaram, ninguém exerce a profissão, é uma pena, né, Nanda? Dá uma dosinha. E assim, quando eles não exercem, porque não faz sentido para eles mais, tá tudo bem. Eu também tenho aí. Eu tenho uma grande amiga que ela não exerce a profissão. E eu mexo com ela, que eu digo, tu ia ser uma psico. Meu Deus do céu, sensacional, porque ela é extremamente dedicada. Mas não faz sentido pra ela. Então, tá tudo bem. Mas dá uma dó quando tem aqueles que tem muito sentido, tem muito propósito, mas acaba que não consegue viver da profissão e se obriga a fazer uma outra coisa, né? Mas só porque não conheceu aquela live da Fran, nem a nossa segunda jornada Psico de Agenda Lotada, porque quem passar por essas 10 lives e pela nossa jornada, só não vai viver da psicologia se não quiser. É tipo assim, eu sei tudo que eu preciso fazer, é só eu fazer, mas eu decido não fazer porque eu não quero viver da psicologia. É só assim pra você não viver da psicologia. Porque tudo que eu vou trazer aqui pra você ao longo dessas 10 lives e da nossa jornada vem totalmente direcionado para fazer você um pouquinho por dia e implementando ações e criando consciência para verdadeiramente viver da psicologia, tá? E aí eu preciso te falar uma outra coisa importante aqui pra gente fechar essa live. Lembra que, para você se formar em psicologia, você estudou, no mínimo, 5 anos. E aí sabe o que acontece? A gente sai da faculdade e em 5 dias a gente quer estar com a agenda lotada, com um mega resultado. Lembra que você sai e começa a plantar. Aí você tá plantando, você cuida, rega, aí você colhe, tá? Então não se desanima por essa razão.
se pergunta se você tá trazendo ações estratégicas. Se você tá, a coisa vai acontecer pra você. E não é acontecer, né? Você tá fazendo acontecer. Agora, se você não tá, não adianta nem você ficar esperando, tá? Não tem mágica na psicologia, não tem milagre na psicologia, não tem sorte na psicologia, não tem jeitinho na psicologia. A gente tá falando de algo muito sério e muito importante na vida das pessoas. Então, cuidado, tá? Se você é o psico do jeitinho, vou te falar, tomara que nem dê certo pra você. Seja o psico da congruência, da responsabilidade, da integridade, da ética, esteja presente, traga conteúdo de valor, alinhe ações estratégicas, trabalhe as tuas sessões uma a uma de forma extremamente valorosa. E aí eu não tenho dúvida que você vai ser um baita psico, uma grande referência e vai ter sim a tua agenda lotada do jeito que você deseja ter. Combinado? Deixa eu ver, a maioria... Deixa eu ver o que vocês mandaram que eu não acompanhei, né? A maioria é dinheiro, não tem procura. Pois é, gente, cuidado com a crença do não tem procura, tá? Tem procura pela psicologia. Porque, cadê a minha lista de espera? Não tá aqui. Ué, cadê minha lista? Eu ia só mostrar a lista de espera pra vocês. Tem procura. Só que às vezes a gente não tá aparecendo do jeito certo pras pessoas, tá? E aí a pessoa tem que procurar um psico que tá escondido, dá muito trabalho, ela realmente não vai procurar, tá? Só usando o teu gancho, tá, Nanda? Não que seja a tua realidade aí, mas só usando o teu gancho, tá? Então, cuidado, tem procura sim, tem muita gente precisando da psicologia sim, e se não tivesse procura, não tinha psico com lista de espera, tá? Então, cuidado com a crença. Deixa eu ver, Aurestiano, eu acredito que saiu da faculdade, tem que ser criativo, dinâmico, show, perfeito. Bora colocar criatividade no negócio. Quanto mais criativo você é, né, claro que levando congruência, mantendo o teu nicho de forma alinhada e tudo mais, mas você consegue conectar com as pessoas. É a historinha que a gente falou ali do perfil, né? Se eu chego num perfil, é um perfil criativo, gostoso, dinâmico, alegre, me faz bem, eu quero ficar nele. Agora eu chego naquela coisa chata, eu canso de olhar perfil que a letra é desse tamanhinho, ó, tudo isso é bônus, tá? Que isso não tava aqui, mas a letra é desse tamanho, ai, você tem que fazer uma força pra ler, aí tu já não lê, porque nas redes sociais a gente compete por atenção, a gente briga por atenção, porque tem muito estímulo ali, as redes sociais são projetadas para manter as pessoas o maior tempo possível, e as pessoas querem se conectar com aquilo que desperta interesse e atenção nelas. Então quanto mais você consegue fazer isso, que não significa que você tem que sair aí fazendo coisas bizarras que de repente não tem conexão com o teu perfil, tá? Com o teu perfil enquanto pessoa, mas você pode sim trazer coisas que engajam mais, que dão para as pessoas mais vontade de elas ficarem por ali com você, tá? Tem procura, inclusive tem gente que paga o dobro do valor mínimo que o CRP exige. Show de bola, perfeito, Iremara. É Iremara, né? É isso aí mesmo. Hoje aqui nessa cidade com 17 mil habitantes eu cobro mais do que o dobro do que eu comecei cobrando, tá, gente? E as pessoas pagam, tá? Elas pagam sim. Em média, qual o valor social que os psicólogos cobram para atender pessoas com menor poder aquisitivo? Em média, Sara, em torno de R$50, tá? Mas tu sabe que é variável, né? Cada psico vai acabar trazendo aí alguma abordagem. Mas eu já ouvi psicos cobrando aí 50, 70, mas também já ouvi aqueles cobrando 30, tá? Então, vai ter que ter aí uma conexão grande com qual é o objetivo de estar atendendo por preço social, tá? Se você está atendendo uma pessoa extremamente carente e ela vai te pagar R$10 pela tua sessão, exemplo simbólico, tá, gente? E ela vai te pagar, mas você tá fazendo aquilo ali pelo teu propósito, você já alinhou a tua questão financeira, você não depende do R$10 dela. O R$10 dela vem para gerar um comprometimento, para ela assumir esse compromisso com você, não tá errado. Errado tá quando a pessoa se utiliza do preço social para lotar a agenda, dela quer viver bem da psicologia, dela não vive bem da psicologia, dela se frustra e aquilo vira uma grande bola de neve, tá? Então dá uma atenção, a gente, né, nós psicólogos todos aí, darmos uma atenção especial a isso, faz com que as coisas se alinhem diferente, tá? Deixa eu ver. Malu, me formei... vou tirar meu CRP ainda, mas tenho medo da parte administrativa da profissão, relatório, essas coisas. Malu, você não precisa ter medo, meu coração. Só escolha um nicho no qual você possa trabalhar coisas que não te incomodem. Gente, essa é a maravilha do nicho, né? Eu sou uma pessoa zero burocracia, nada burocrática. Para vocês terem uma ideia, agora final de ano foi muito engraçado, porque no final do ano passado eu esqueci de te emitir as minhas últimas notas do ano.
E aí eu emiti tudo em janeiro, né? Daí janeiro foi uma porrada de nota. Mas eu esqueci completamente, porque daí entrou férias e tudo mais, isso lá no ano passado. Esse ano o pessoal da contabilidade me mandou ali no finalzinho de dezembro, Fran, só pra lembrar de emitir as notas, tá? Eu disse, não, beleza, obrigada. Eu nem abri a mensagem até o momento em que eu realmente emiti as notas pra não correr o risco de eu, enfim, fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado. Porque a parte burocrática, ela não me atrai. Então tudo que envolve relatório, né? Eu tenho muitos pacientes aqui que são do fórum, então já me solicitaram uma série de trabalhos e são trabalhos que eu não gosto de fazer. Então não são congruentes para mim, entende? E como eu já tenho aqui toda a minha profissão e tudo que eu faço bem estabelecido, eu posso escolher não fazer. E quando você tem um nicho, é exatamente isso que você pode fazer, tá? Você escolhe o que você quer trabalhar, o que faz mais sentido pra você. E aí você se livra disso. Mas se é porque, só porque eu tô com medo de errar ou algo nesse sentido, aí você começa e aperfeiçoa e tá tudo bem, não tem nada de errado em você errar. Mas se você nunca começar, você também nunca vai acertar, tá? Mas se, não quero trabalhar com isso, escolhe um nicho que te oportunize ter essa tranquilidade, tá? Tenho medo de só focar meus posts no meu nicho e ficar repetitivo ou cansativo. Devo mesclar com outros assuntos interessantes da Psifra? Iremara, não fica repetitivo se você abordar de formas diferenciadas, tá? Se você, porque eu não sei qual é o teu nicho, mas de repente você vai pegar o nicho, que é o teu assunto central, e você vai trazer várias vertentes desse nicho, tá? Então não fica repetitivo, não fica cansativo, mescla. Eu vou fazer um Reels, agora eu vou trazer lá nos stories uma caixinha de perguntas, hoje eu vou responder perguntas, eu vou trazer uma live, eu vou trazer um post escrito hoje, eu vou trazer um videozinho mais longo, eu vou trazer um videozinho mais curto. E aí você vai mesclando, tá? E vai buscando aí as perguntas da tua audiência, que aí você vai entendendo. E outra coisa importante, quantas vezes eu falo aqui nas lives, às vezes a mesma coisa. Sabe por quê? Não faço a mesma live, mas existem assuntos que se repetem em várias lives, porque existem pessoas novas chegando o tempo todo, tá? Inclusive você pode reciclar posts antigos, que não tem nada de errado. De repente naquele momento você trouxe algumas explicações, mas agora você já conhece mais coisa a respeito disso. Então você vai lá e faz um novo post acerca daquele assunto, abordando de forma diferente, tá? Quanto mais você aprofunda no teu nicho, mais você entende que existe muito conteúdo valoroso ali. Pensa nas dores das pessoas que você quer atingir, pensa nos desejos dessas pessoas. O que será que elas têm medo? O que elas querem? O que elas não querem? O que elas querem evitar? Então, às vezes, é uma única coisa, um único temazinho que você aborda a dor, aborda a oportunidade, aborda o desejo da pessoa que você tá ali, da tua persona, e aí você pega de um temazinho, aquilo vira 5 publicações para você, tá? Então dá pra ampliar bastante, fica tranquila quanto a isso, tá? Deixa eu ver. Acho que respondi, né? Procrastinação, certo, obrigada. De nada, Malu, imagina. Fazer já! Quem já assistiu a última aula vai entender. Verdade, Nanda, fazer já! Nossa, meu nicho é ansiedade. Nossa, Iremara, meu Deus! Existe conteúdo infinito pra você, meu coração. Infinito. Você pode fazer um conteúdo falando só de uma técnica específica. Você pode fazer outro conteúdo falando só de outra técnica específica. Você pode pegar uma dica, você pode fazer um conteúdo inteiro só sobre aquela dica. Inclusive, você pode fazer uma live inteira sobre uma única dica. Aí, aquela dica lá que você deu, ela virou uma live, ela virou um vídeo curto, ela virou um post escrito. Tem muita coisa, tá? E a ansiedade você conecta com muita coisa. Então a ansiedade em relação a quê? Vou conectar a ansiedade com a questão do trabalho, vou conectar a ansiedade no relacionamento, aqui já tô viajando, tá, Iremara? Aí você vai alinhar o que faz sentido pra você, tá? Mas só pra que todos que estão aqui na live com a gente possam entender isso também e ter esse alinhamento. Dá pra fazer muita coisa, tá? TCC, Malu. Terapia Cognitivo-Comportamental. Obrigada, Fran. De nada, Iremara. Gente, colocadas essas 5 ações pra vocês, eu quero só encerrar com 3 perguntas conectadas com isso que a gente trabalhou. Vamos fazer as 3 perguntinhas? Deixa eu só responder essa última aqui, ó. Me formei recentemente, tenho dúvidas qual o valor cobrar. Psicóloga Ivanilde? Oi, Ivanilde. Vou te falar. Bacana você dar uma avaliada também no preço da tua região, tá? Dá uma entendida lá no nosso preço médio, se eu não me engano, tá 165 e uns centavinhos, que agora não me recordo quais. Mas dá uma olhada nessa média e mais ou menos enquanto a tua região, né, como é que funciona aí dentro da tua região, para você poder se basear num preço congruente, tá? Não coloca preço pautado em eu sou recém-formada, tá? Lembra que você ser recém-formada não desmerece em nada
o teu serviço, muito pelo contrário. Você certamente vai ter uma série de coisas bem fresquinhas na cabeça que quem está formado há mais de 10 anos já talvez nem tenha mais. Então, não precifique por tempo. O preço da nossa sessão, gente, ele não está conectado com quantos anos de formação a gente tem. Ele está conectado com quanto de resultado a gente gera dentro de sessão com o nosso paciente, tá? Então, pensa a respeito disso para você poder calcular aí um preço congruente, um preço justo, tá? Bora fechar com as 3 perguntinhas agora? Vamos lá? Dessas 5 ações que você ouviu, dessas 5 ações que acabam te afastando da agenda lotada e entendendo agora que é fundamental reverter essas ações, o que eu preciso te pedir agora ou te perguntar, tá? Primeira coisa, se você tem papel e caneta aí, anota, tá? As respostas. A primeira pergunta, qual vai ser o foco do teu perfil daqui pra frente? Você já tem essa clareza? Se você não tem, tá tudo bem, mas você precisa entender, delimitar, tá? Qual vai ser? Qual vai ser o foco do teu perfil daqui pra frente? Se não dá pra ter um perfil bagunçado, como que eu vou organizar ele? Qual vai ser o meu foco daqui pra frente? A partir dessa live aqui com a Fran hoje, ó, dia 11 de janeiro, tá? Qual vai ser o meu foco daqui pra frente lá no meu perfil, independente da rede em que você está, beleza? Depois disso, já definiu qual vai ser o foco? Qual vai ser a constância? Quando que eu vou aparecer ali? Como que eu vou organizar uma agenda editorial para eu poder trazer de forma congruente os meus conteúdos? Então defina qual vai ser o teu foco no teu perfil e defina qual vai ser a constância, a frequência de postagens, de conteúdo, de interação que você vai trazer. E depois disso, defina pra já essa, não durma sem resolver. Qual vai ser a primeira ação, a primeiríssima, que você vai implementar nas tuas sessões, independente se você já está atendendo ou não, está atendendo muito ou pouco, qual vai ser a primeira ação que você vai implementar na próxima sessão que você tiver, para que você saia dela com aquela sensação do eu consegui deixar essa sessão melhor. Esse é o nosso objetivo, tá? Lembra? Fazer marketing é sensacional, a gente precisa sim, alinhar perfil é incrível, mas o paciente vai chegar para você e você precisa fazer disso algo de extremo valor. Então escreve aí, mas não dorme essa noite sem pensar nisso e sem encontrar uma solução, tá? Só pensar não resolve nada, você tem que pensar, achar a solução e implementar ela. Então qual vai ser a primeira ação que eu vou implementar dentro da minha próxima sessão, para que eu saia, claro que aí entenda também o paciente, mas para que você saia entendendo que essa sessão foi mais valorosa do que teria sido se você não tivesse implementado essa ação. Beleza? São essas 3 perguntinhas finais para você não só responder, mas para você trabalhar acerca delas, trazer ações congruentes, direcionadas e constantes, beleza? Muito obrigada, de nada, Ivanilde. Gente, gratidão enorme pela parceria, por estarem comigo amanhã, às 21h37. Eu vou estar aqui, juntinho com vocês, comprometida no meu 200%, a ajudar cada um de vocês a realmente viver da psicologia, mas é daquela psicologia com propósito, é daquela psicologia com coração, é daquela psicologia que faz o nosso olho brilhar, combinado?